Estamos aqui em Campina Grande, na Paraíba. Meu nome é Iago Martins, eu sou do Cante às Escrituras e junto com o pessoal da Igreja Congregacional Zona Sul, nós estamos fazendo algumas entrevistas aqui na 14ª Consciência Cristã. E eu tenho o prazer de estar conversando com Paulo César, do Grupo Logos, que está ministrando louvor aqui junto com a gente, que vai responder algumas perguntas sobre louvor, sobre adoração e sobre música na igreja. Amém? Amém. Vou tentar responder, né? A primeira pergunta que nós queremos saber é o que é ser ministro de louvor na igreja? Qual é a sua função, qual é o seu papel e qual é a importância de um ministro de louvor na igreja hoje? Bom, na verdade há uma ideia muito aberta com relação ao Ministério de Louvor. Eu acho que é alguma coisa tão abrangente. Você pode trabalhar com o louvor na igreja local e você pode trabalhar na igreja como um todo. Eu acho que a área que eu executo é uma área mais especificamente fora da igreja local. A minha igreja é a PIB de São José dos Campos, mas eu raramente estou lá exatamente por causa do meu ministério itinerante que todo mundo conhece. Então eu não tenho assim uma preocupação muito grande com essa nomenclatura, com esse título, não é? Posso assim dizer, de ministro de louvor. Não, eu sou alguém que Deus tem usado na área de pregação da palavra, de ensino da palavra, de admoestação através da música, né? E evidentemente tudo aquilo que você faz, sendo música ou não, dentro do reino, deve redundar em glórias a Deus e deve conduzir o povo de Deus à alegria de estar na presença de Deus e de ser trabalhado pelo Senhor. Então isso é louvor a Deus em todos os sentidos. Então eu faço uma colocação assim, né? Não necessariamente me fixando a um papel específico assim denominado ministro de louvor, mas ao conteúdo do que se faz dentro dessa área que é tão vasta. Compreendo. O senhor falou sobre conteúdo e uma pergunta que nós queremos fazer é: o que é que o senhor pensa sobre as músicas evangélicas atuais? Por qual o motivo de uma falta de conteúdo tão grande no que é cantado e por que existe uma estrelização tanto dos músicos no Brasil hoje? Bom, o que eu penso da música atual é que aquelas que são boas, as que são ruins, são ruins. Eu creio que a música evangélica ela tem um papel muito diferenciado de todo outro tipo de música no universo musical de uma nação e de um povo. Evidentemente a música é um tremendo veículo de comunicação e você tem aqueles que vamos dizer assim, vendem uma filosofia de vida através de uma música, outros vendem um movimento que se quer fazer até político ou um movimento de qualquer gênero através da música. Uma pessoa pode usar a música para momentos tristes, momentos fúnebres, quanto para momentos de muita ação, né, de muita euforia. Enfim, a música é sempre um canal. Eu acho que a música evangélica, ela deveria ser inconfundível no seu propósito. Eu creio que quem faz música evangélica deveria ter a absoluta consciência de que ao fazê-lo, ele não pode, em hipótese alguma, ser vulgar, ou ser inexpressivo, ou fazer alguma coisa que fique ao vento, sabe? Que não diga nada, mesmo que isso possa lhe trazer muitos louros, muitos aplausos, muito dinheiro, sabe? Mas se for vazio, não funciona. Então a minha preocupação, vamos dizer assim, ao escrever, primeiro é pedir que Deus me dê alguma coisa que seja sólida, que vai falar com alguém, que vai fazer alguém tomar algum direcionamento na vida. E eu creio que quando a música tem esse direcionamento, e isso em qualquer área, em qualquer momento, eu digo assim, da vida social,
Então, se ela tem esse direcionamento, ela é uma música boa, eu acho assim, eu avalio assim. Se ela não é assim, eu não perco tempo com ela. Por exemplo, eu não ouço no meu carro, eu não ouço na minha... Eu não perco tempo, eu quero alguma coisa que venha falar o meu coração. É a mesma coisa que você se assentar para ouvir a palavra como a gente se assentou para ouvir uma palavra como a de ontem, não é? Então você pega um papel, você anota, você ouve. Eu acho que a música evangélica tem que ter esse direcionamento e quem a faz tem que ter essa consciência. Algum tempo atrás nós tivemos o famoso Festival Promessas, em que a Rede Globo premiou alguns artistas gospels. Isso foi transmitido nacionalmente, teve uma grande repercussão. Qual é a opinião do senhor sobre esse tipo de premiação? Olha, eu não posso negar que possa ser uma oportunidade, uma grande oportunidade. Eu assisti alguns trechos, não todo o programa, e muitas vezes eu ouvi os cantores, que são colegas, inclusive, que eu tenho profundo respeito por todos eles. Eu os ouvi com muita alegria dizendo: ouve aí, Brasil! Estamos cantando para todo o Brasil, quer dizer, aquela ideia de grande, né? Aquela ideia de alcance. Isso é bom, isso é muito bom. Agora, quanto às intenções de quem está por trás disso, né? Aí são coisas dúbias, né? Obviamente a gente não é criança, né? E a gente sabe que aquele que não é por nós é contra nós. Então eu não posso esperar, como um adulto e como alguém sensato, que aquilo que esteja acontecendo seja para benefício do Evangelho. Não, muito pelo contrário. De qualquer forma que seja feito, eu acho que tem alguma coisa por trás querendo sugar, e ninguém pode negar que hoje, em se tratando de mercado, o mercado evangélico faz sentido, não é? E se não fizesse sentido, ele não estaria sendo procurado assim. Então, eu acho que é um momento que o Evangelho está vivendo no nosso país, né? A gente vai tratar hoje no seminário sobre essa cultura gospel, né? essa explosão toda aí. Então, é um momento que a igreja vive e que deve ter sabedoria para tratar com ele. Mas, ao mesmo tempo que ela se contextualiza através do louvor, ela não pode perder a essência, porque perdeu a essência, já era, entra no rolo compressor, na máquina, aí é só dinheiro, aí é só fama, é só coisa e não acontece nada. Então eu acho que essa é uma luta muito forte mesmo. E se o músico, nesse caso, né, se o músico não estiver muito bem firmado e ele não souber aproveitar bem a oportunidade que tem, então eu acho que vai ter vitorioso, mas não serão os músicos evangélicos. Temos hoje muitos músicos que estão aparecendo na mídia, em programas seculares e até o próprio Festival Promessa. Você acha que a gente tem usado bem essa oportunidade para propagar a palavra de Cristo? Olha, eu tenho acompanhado pouco. Meu tempo é muito corrido pelo que eu faço, né? E eu tenho muito pouco tempo, e quando eu tenho algum tempo, eu tenho que saber aproveitar o melhor possível. Então eu não tenho visto muitas coisas. Assisto algumas coisas de vez em quando em relance. Então eu já vi pessoas aproveitando bem o tempo, por exemplo, num programa como o programa do Raul Gil, já vi alguém, né, lá de fato testemunhando e dizendo aquilo que precisava ser dito, mas em contrapartida também já vi pessoas no Jô, por exemplo, com um programa de alcance como aquele, totalmente perdidos, sem saber o que dizer, se desnaturalizando, sabe, diante da personalidade que é o Jô Soares. Então, eu acho o seguinte, se tem uma oportunidade, então aproveite bem essa oportunidade e seja realmente quem deve ser, não é? Porque para aproveitar uma popularidade e para chegar num programa desse naipe e não demonstrar de uma forma muito clara a identidade que tem como músico evangélico, sinceramente é melhor que não fosse, não é? Mas a oportunidade em si a gente não pode desprezar. Recentemente o cantor latino expressou seu desejo de enveredar na música gospel.
Todavia, ele deixou bem claro que ele não mudaria de religião porque o que lhe atraiu ele foi o mercado, o momento do mercado que ele não podia desperdiçar. O que o senhor acha disso? Você acha que o público evangélico, como o público evangélico deveria se posicionar com relação a isso? Como a igreja deveria se posicionar? Como é que ela tem se posicionado? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, eu acho que é uma dificuldade muito grande, porque a igreja verdadeira se pronunciará e se posicionará. E quando eu digo que a igreja verdadeira, são aqueles que de fato conhecem a palavra, que buscam ao Senhor. Esses não vão se deixar levar. Mas infelizmente existe a igreja paralela, existe a igreja organização, a igreja religião, não é? Então essa igreja cheia de sincronia, de coisas que não combinam com o evangelho, essa igreja está por aí o tempo todo. Então essas pessoas, elas terão entrada, sem dúvida alguma. Elas terão entrada, sendo convertidos ou não, elas poderão fazer uma música evangélica, ganhar aplausos e vender muitos CDs. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que a igreja verdadeira, ela se posicionará, ela sentirá aquilo que é estranho no seu meio e certamente rejeitará. Amém. Saindo um pouco do contexto mais macro de Brasil e entrando num contexto mais igreja local, quais orientações o senhor daria para um músico que compõe músicas evangélicas? Como é que ele poderia compor belas canções como autor da fé, como o autor da minha fé, como é o evangelho, como expressão de louvor? Músicas que são tão conhecidas do grupo Logos, que tem abençoado tantas pessoas. Que dicas o senhor dá para pessoas que estão compondo músicas para a igreja local? Como é que elas podem trazer verdades tão profundas do evangelho em canções? Eu acho que o que há de profundo, vamos dizer assim, em uma letra evangélica, é que ela seja bem cerceada na palavra. É claro que existe um contexto em que você vai ter que aplicar essa palavra, mas tendo esse embasamento bíblico, porque o que resolve a situação de uma pessoa é aquilo que Deus diz sobre o que ela deve fazer e como ela deve ser. O aconselhamento bíblico é sempre o melhor. Então, cabe ao compositor saber fazer essa colocação, saber encaixar essa palavra. Eu acho que a música, ela é como uma pregação. Se um pregador vai falar com o auditório, ele não conhece o auditório, ele não sabe da necessidade do auditório, ele não tem esses pressupostos de como ele deveria falar ou que lição ele deveria trazer, então ele vai ficar perdido. Acho que a música tem esse direcionamento. Precisa ter um bom embasamento bíblico e precisa ter uma contextualização, quer dizer, um modo certo de atingir aquela necessidade específica. Foi assim, por exemplo, com o Evangelho e com outras canções que a gente fez, a olhar a necessidade atual da igreja. Então, essa foi uma das necessidades, né? Como abordar a palavra de Deus em termos de evangelização. Então, acho que é por aí. Músicas de cunho positivista, que trazem ao coração do ouvinte as bênçãos de Abraão, as promessas cumpridas, que Deus engrandecerá o seu nome. Isso é pertinente dentro do culto ou isso é algo que está destoado do evangelho bíblico? Não, eu acho que isso tem uma junção muito forte com o evangelho da prosperidade, né? E isso, apesar de ser uma coisa que perdura, isso é um problema do homem, é um problema da sociedade em si, em todas as épocas. Eu acho que nos nossos dias, na igreja brasileira especificamente, está muito forte. E isso atinge em cheio a música, não é? E talvez a música seja até uma mola propulsora aí muito forte no sentido de endossar essa própria doutrina, né, de prosperidade. E obviamente eu não posso concordar com isso. Eu creio que uma pessoa pode ter os
os seus bens que Deus lhe queira dar. Como nós conhecemos muitas pessoas na Bíblia que foram muito abençoadas por Deus e tiveram muitas coisas, mas é que o coração delas nunca esteve nessas coisas e também não buscavam a Deus por causa dessas coisas. Não é problema nenhum, nunca foi problema nenhum que alguém fosse rico ou que tivesse muitos bens. O problema é se o coração, aonde que está o coração dele, porque a Bíblia sempre disse, qualquer criança sabe que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quer dizer, se o tesouro da pessoa for as suas riquezas, então algo está errado. Agora, se o tesouro dela for o Senhor, então ela poderá ser abençoada como o Senhor quiser, e não tem problema nenhum nisso. Amém. Hoje em dia tem muita gente que está usando a nomenclatura levita para falar de músico da igreja. Essa é uma colocação correta, se aplicar esse padrão judaico na Igreja do Novo Testamento para falar dos músicos, ou isso tá errado também? Não, eu pessoalmente não concordo com isso. Eu acho que se você conhece o que é um levita, você vai ver que o levita, né, não tem nada a ver com o trabalho que hoje tem essa nomenclatura. Um levita, ele não era necessariamente um músico, ele era muito mais um diácono, né? Ele era muito mais alguém que servia em várias áreas, e hoje isso é até um contrassenso no meio musical. Acho que o músico hoje você tem que tomar muito cuidado, e eu estou falando como músico que sou também, e falo dentro de uma classe, né? Você tem hoje, até mesmo dentro da classe musical evangélica, muitas cobranças, né? Muitas cobranças financeiras, muitas cobranças de melhor hospedagem e tantas outras coisas que vocês sabem. E essas cobranças distanciam muito da visão de um levita, completamente. O levita carregava peso, né? O levita era alguém que suava muito mais do que era aplaudido. Então eu acho que não tem a ver, não. E outra coisa também, aquele era um contexto do povo de Israel, não é? Nós não somos Israel, nós somos a igreja, não é? Israel é o povo terrestre de Deus, a igreja é o povo celeste de Deus. Então é preciso entender essas coisas de uma forma diferenciada. Há quem creia que a igreja seja o Israel de Deus. Nós estamos entrando numa área teológica e obviamente muita gente não vai concordar com o que eu estou dizendo, mas eu creio que precisamos separar. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Tá, ok. Voltando para a área de igreja local, o senhor tem algumas dicas práticas para o pessoal que serve na área do louvor, para como eles devem escolher as músicas que vão ser tocadas no culto da igreja? Com toda certeza. Eu reconheço que dentro de toda essa correria, só as igrejas que são mais organizadas, elas vão tomar iniciativas assim. Uma grande parte delas acham que a voluntariedade e até se fazer a coisa de qualquer jeito e na última hora, pode ser até uma coisa inspirada pelo Espírito Santo, né? Aí o Espírito Santo acaba até levando a culpa, às vezes, de não se ter uma coisa organizada, porque nós vamos lá e na hora o Espírito fala conosco e nos dirige, aí o Espírito Santo é colocado na parede. Eu não creio que seja assim. Eu creio que a igreja, quanto mais próxima do Senhor e quanto mais buscar o Senhor, ela vai ser mais organizada. Ela vai procurar ter mais coerência naquilo que ela vai fazer. E ela vai, sem dúvida alguma, saber que um culto é racional, não é? Não é alguma coisa impensada, é alguma coisa pensada, meditada. Então, do mesmo jeito que o pastor, durante uma semana inteira ou até mais, prepara a mensagem que vai trazer, ora a respeito daquilo, então o músico de igual modo deve fazer, porque também é um mensageiro. Então não adianta só pensar naquele momento como chegou a hora do louvor, chegou o momento do louvor, então fulano, separa aí tantas músicas. Então não é assim. Eu creio não seja assim. Então é uma coisa que dá suor, que dá trabalho. Eu conheço várias igrejas que estão fazendo a coisa assim organizadamente, e eu incentivo e encorajo a
a todos que façam assim, que busquem uma coerência daquilo que está se tratando. Eu acho que dá para saber com o pastor aquilo que ele vai pregar, né, aquilo que ele vai dizer, e quem sabe possa se encaixar músicas que tenham a ver com aquilo. Eu acho que esse deve ser um direcionamento muito melhor do que, por exemplo, se escolher as músicas porque são as que estão sendo mais tocadas no rádio, né? São as músicas que são mais novas, então, poxa, vamos tocar esse hino. Esse hino é muito antigo, esse cântico é muito antigo, tem música mais nova e tal. Eu acho que não é por aí, é mais avaliando-se o contexto daquilo que a igreja precisa. Amém. Entrando numa pergunta mais de cunho prático, como é que o senhor acha que tem que ser o comportamento dos músicos entre uma música e outra? Hoje em dia é muito comum os músicos entre uma música e outra fazerem pequenos sermões, ou estarem sempre orando, ou fazendo algumas declarações. O senhor acha que o músico deve falar, não falar, se ele deve simplesmente passar de uma música para outra, explicar a música, não explicar? Qual é a posição do senhor? Existe uma regra, não existe? Como é que o senhor acha que isso deve acontecer? Olha, eu acho que, eu creio que o músico deve se fazer entender. Há momentos que ele não precisa falar nada, ele simplesmente canta e pronto, mas há outros momentos que ele precisa colher a atenção das pessoas com as quais ele está falando. Então, às vezes essa pessoa, você percebe que o auditório não está muito atento, então você precisa dizer para eles aquilo que você vai cantar, porque provavelmente na hora que eles estão tocando, na hora que eles estão ouvindo, eles vão prestar atenção no guitarrista, ou nos dedos do guitarrista, e quando ele presta atenção nos dedos do guitarrista, ele perde a letra, então ele perde a essência da música. Aí o que acontece muitas vezes, e isso tem muito a ver com a questão do show, porque eu creio que o show, ele em si, ele é um competidor incrível do alcance da mensagem, sabe? Porque o show, como a palavra já diz, ele emoldura tudo aquilo que vai estar acontecendo. Então aquilo tudo é concorrente da atenção da pessoa. Aí você vai perceber, a pessoa vai prestar atenção nas luzes, olha como aquela luz corre de lá para cá, olha como aquele camarada salta, olha como aquele outro, olha a execução dele, olha isso. E enquanto ele está olhando todas essas coisas, a mensagem que deveria ser o principal, ela vai pelos ares. Aí quando acaba o programa, tem ovação, tem alegria, todo mundo gostou. Mas se você perguntar a qualquer pessoa o que Deus falou com você, vai ser uma pergunta difícil de se responder. Então eu acho que depende muito. Se o músico, porque o músico, eu acho que o músico evangélico, ele não é necessariamente só um músico. Se ele ocupa o papel, por exemplo, de tocar, então ele vai estar tocando. Ele tem algumas coisas que ele deve fazer se ele quer transmitir a mensagem. Eu posso ser prático, eu posso dizer o seguinte: você quer ser um músico que transmita o evangelho? Não chame atenção para si, chame para o evangelho. Você quer ser um músico que transmita ou que ajude a transmitir? Canalize toda a atenção do que você está tocando para quem está ministrando a palavra. Deixe a letra totalmente audível, deixe a música que você está fazendo ser um invólucro bonito para essa letra, porque o presente é a letra. O presente não é o papel que enrola o presente é o que está dentro. Então, se o show é tão bonito, tão bonito, tão bonito que inibe a mensagem, então já perdeu a essência. Amém. Uma última questão prática. Como é que o senhor vê a questão de solos no meio da música? Sabemos que a atenção tem que estar na letra, mas qual é o papel de fazer um solo de guitarra ou um interlúdio de piano, algo do tipo? Não, a música em si, ela é um adereço, e quanto mais bonita ela for, melhor. E o solo é uma parte integrante da canção, da música. Aliás, eu gosto muito das músicas que são bem arranjadas. Eu acho que uma coisa muito, muito bonita nos arranjos é quando o arranjador tem a consciência dos momentos certos. Então, por exemplo, há momentos em que a ênfase
está especificamente na letra que se está cantando e até na emoção que se deve passar no momento certo. Então, por exemplo, há momentos em que eu vou precisar cantar com uma expressão assim muito suave. Então, o meu músico, ele tem que perceber essa suavidade e ele tem que se aquietar. Ele não pode concorrer com isso, com esse momento. Ele precisa ser favorável a ele. Então, quando o cantor, no caso, quando a letra para de ser tocada, então um solo pode trazer, através da melodia que faz, um adereço, sabe, uma concordância a isso. Agora, o arranjador precisa ter sensibilidade para fazer isso. Ele não pode pensar na música como música. Ele tem que pensar na música como um veículo de comunicar aquilo que ele está comunicando. Então, o arranjador, primeiro de tudo, eu dou graças a Deus por alguns arranjadores que o Senhor colocou para trabalhar junto conosco, porque primeiro eles oraram muito comigo antes de fazerem os arranjos. Depois eles pediram direção a Deus para fazer os arranjos, porque a nossa intenção é tocar a alma das pessoas, não é? E não só o emocional delas. De modo que essa preocupação é relevante, é importante, e acho que a música não precisa concorrer com a palavra que está sendo ministrada. Ambas têm que caminharem juntas e se respeitarem mutuamente. Amém. Atualmente, quais são os nomes que o senhor indica como confiáveis no que tange questão de música e letra? Olha, eu prefiro não mencionar nomes de pessoas. Primeiro porque não conheço as pessoas com a profundidade que deveria para falar a respeito delas. E outra coisa é porque quem conhece as pessoas é o Senhor, né? E em se tratando de ministério, aí é mais complexo ainda. Evidentemente eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos cantores, eu tenho pessoas que são referenciais para mim, e como referenciais eu posso citar alguns, né, como cito professores do seminário bíblico onde estudei, homens de Deus, missionários que deram as suas vidas, aqueles sobre quem eu li e aqueles com quem convivi e com quem convivo ainda hoje. Essas pessoas são marcantes para a minha vida. Como músicos eu cito alguns e para evitar uma dificuldade momentânea em citar alguém assim mais novo, né? Eu prefiro citar aqueles que são mais antigos, no caso, que são para mim referenciais. Eu digo isso em todos os lugares. Eu tenho para mim um referencial muito grande na pessoa do Feliciano Amaral, que é um senhor, né? Bem mais senhor que eu. Ele já deve estar indo aí para os seus 90 anos, se já não tiver, mas ele é um homem sobre quem você nunca ouviu nada que desabonasse a sua conduta no seu ministério. Sempre foi um homem humilde, sempre foi em todos os lugares e sempre transmitiu o evangelho com doçura e transmitiu confiança. Então esse é um tipo de músico que eu quero ser, sabe, que eu busco ser. E junto com eles outros mais, mas prefiro deixar o nome dele por ser talvez o mais velho, né? Um exemplo a ser seguido por aqueles que são mais novos, né? E eu estou na cola dele. Falando sobre músicas atuais, do que é que o senhor sente mais falta nas bandas e nas músicas que são compostas hoje para a igreja? Comparando elas com as músicas do passado, o que é que mais tem faltado hoje em dia comparando com a geração passada? Olha, o que acontece é o seguinte, a mídia, ela trabalha aquilo que é sucesso, né? Então, se uma música é uma música que mexe com a emoção das massas, ou uma música que tem chavões adotados por doutrinas, vamos dizer assim, necessariamente não sólidas na palavra, como a própria doutrina da prosperidade, então, tudo aquilo que traz um chavão que endossa isso, vai ter uma aceitação maior. Então o que a mídia faz? A mídia se serve disso porque a mídia precisa ter um resultado, as gravadoras precisam ter um resultado. Então esse canal movimenta muito isso, de modo que também o que é mais mostrado é isso.
Eu não sou daqueles que penso que a música está perdida no Brasil. Já ouvi muitas entrevistas e tudo, então eu não quero deixar aqui uma palavra pessimista nesse sentido. Reconheço as dificuldades, certo? Mas creio que tem muita gente boa fazendo boa música, tem muita gente séria fazendo música com conteúdo, e eu sou uma agulha no meio desse palheiro, se eu posso assim me considerar por aquilo que as pessoas dizem. Mas essas pessoas, elas, em sua grande parte, não fazem e nunca farão parte da mídia. Porque o seu conteúdo não é atraente. Você gosta de remédio? Não. Você gosta de remédio? Quem que gosta de remédio? Não, e as crianças tomam o remédio e as indústrias, elas procuram fazer o remédio cada vez com um docinho, com um sabor de morango, com mais aquilo. Por quê? Para que a pessoa possa tomar. Mas remédio nunca foi uma coisa boa. E a música evangélica tem esse papel terapêutico. Sabe? A palavra de Deus tem um papel terapêutico, mesmo um papel restaurador, né? Da alegria, da vida, dos direcionamentos de Deus. Então, esses são remédios. O remédio não vende muito, só quando ele é preciso ser tomado. Então, certamente ele não fará parte da mídia, não. Aí você vai achar que porque a mídia só toca aquilo, que é aquilo que está impregnando o Brasil. Mas tem muitos músicos que estão aí na retaguarda com boas canções e com letras que valem a pena. Então, o que o pessoal deve fazer? O pessoal deve se posicionar buscando essas coisas. Caramba, você tem a internet aí onde você acha todo mundo. Então, em vez de você estar escravizado àquilo que a mídia coloca, vai atrás dessas pessoas. Vocês estão convidando o Stênio para cantar aqui. Puxa, que joia que vocês fizeram isso. Porque Stênio é uma pessoa que tem palavra. Você pode achar outras pessoas assim. Se você correr atrás de tesouros, você vai encontrá-los. Né? Agora, se você preferir a superficialidade daquilo que a mídia mostra, então você vai ficar manipulado por essa mídia. Amém. Na sua opinião, músicas antigas como Castelo Forte, Graça Sublime de John Newton e outras belas canções hinos do passado deveriam voltar a estar mais presentes nas igrejas da minha geração e da geração de jovens que estão por aqui hoje? Eu acho que a palavra de Deus é sempre moderna. E se uma música contém a palavra de Deus, ela é moderna. Eu não creio que elas precisem tomar um papel de uma contraposição com aquilo que é mais novo. Não há necessidade. Mas eu não veria problema nenhum em que se cantasse Castelo Forte hoje dentro da igreja. Eu acho que esse mito do antigo é uma barbaridade, não há a menor necessidade. Eu acho que tanto aquele músico que faz uma canção hoje pode ter a sua oportunidade, como alguém que escreveu há algum tempo atrás pode ser lembrado também, sem dúvida alguma. Não fosse assim, a gente não compunha baseado naquilo que Davi escreveu. Né? Então é uma questão de consenso, nem uma questão da necessidade. Você acha que a letra mais apropriada para cantar nesse culto, de acordo com aquilo que está sendo trazido, a mensagem que está sendo trazida, deve ser de uma música que você lembrou que é muito antiga? Poxa, chame os seus músicos e faça um arranjo para essa música. Né? Não precisa cantar exatamente como ela foi cantada nos anos onde ela estava em alta, vamos dizer assim, né? Faça um arranjo e cante, seja direcionado sem preconceitos. Amém. Temos percebido que de algumas décadas para cá tem surgido no meio evangélico uma ascensão maior na variedade de ritmos, né? Ritmos como rock, pagode, swingueira, reggae, forró. Como é que o senhor encara essa variedade de ritmos? Existe algum ritmo inapropriado? Como é que a gente tem que analisar isso para dentro do culto das nossas igrejas e em ambientes fora do culto, como praças, cultos evangelísticos ou até congressos como os que nós estamos hoje aqui? Olha, o inapropriado está na consciência daquilo que a pessoa vê como sendo a necessidade. Não é? A Bíblia nos encoraja a avaliar tudo e reter o que é bom. A Bíblia também nos ensina que todas as coisas nos são lícitas. Então, quem sou eu para dizer que um determinado ritmo não é lícito? Ou para dizer que aquele ritmo é do diabo? Ou que aquele instrumento não é da igreja, é do diabo?
Quem sou eu para dizer isso se o Senhor me diz que todas as coisas me são lícitas? Mas em contrapartida, o texto não para aí. Diz, mas nem todas convêm. Então eu tenho que saber o que convém. E eu só vou saber o que convém se eu estiver sendo maduro para isso. É por isso que quem trabalha com música, ou quem é ministro de música, tem que ter capacidade. Eu acho que essa pessoa tem que ir para um seminário estudar como se fosse um pastor, porque ele será um pastor. Você está compreendendo? Então, eu não concordo com a ideia que você pode necessariamente pegar uma pessoa, eu não estou discriminando aqui, mas eu não concordo que você possa simplesmente pegar uma pessoa para assumir um papel de liderança e ter o título de ministro até se essa pessoa não passar por um processo igual ao processo do outro ministro que está lá pregando a palavra. Aliás, se eles não tiverem o mesmo nível, como vão poder conversar a respeito do que escolher? Como é que eles vão julgar o que é melhor se ambos pensam diferentes e têm capacitações, têm capacidades diferentes com relação à doutrina, por exemplo? Como é que a pessoa vai escolher certos cânticos se ele não tem um conhecimento doutrinário como deveria ter? Então isso tudo precisa ser julgado. Aí eu volto à pergunta que você fez. Eu não tenho problema nenhum com reggae, com pagode, com samba, não tem problema nenhum, essas coisas todas, e eu vou dizer para você isso, todas essas coisas, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Essas são capacitações que Deus dá. Eu não acho que a música é do diabo, eu acho que a música é de Deus. Agora, o que você vai fazer com ela e como vai usar na hora certa? Eu, por exemplo, não iria necessariamente para o funeral do meu tio, como fui há algum tempo atrás, e cantar uma música inapropriada. Não, tem uma música para aquele momento que eu devo usar. Então esse bom senso e essa consciência é que farão eu usar determinado ritmo na hora certa. Hoje em dia tem surgido uma moda de usar ritmos de músicas que fazem sucesso no mundo secular e usar essas melodias, esses ritmos, essas harmonias fazendo paródias com músicas cristãs. Músicas como Ai Se Eu Te Pego, músicas como Quem Quer Dinheiro, do Silvio Santos, ou Creu, com versões gospels. Como é que o senhor vê esse tipo de coisa hoje? Eu acho que a imitação barata é uma afronta à criatividade de Deus, sabe? Eu acho que a imitação barata, ela agride ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos inspira, sabe? Então, contanto que a gente tem para criar, para fazer algo novo, por que necessariamente copiar? E mais, por que copiar aquilo que não é bom? Então eu particularmente, eu não estou aqui dando uma lição para ninguém, né? Aliás, eu faço até bem em não necessariamente ter exemplos para mencionar, mas eu particularmente não sou muito favorável à ideia de copiar aquilo que é vulgar, simplesmente por ser um movimentador de massas. Eu digo até o estilo. Eu, quando vou compor, eu não vou compor uma música parecida com aquela que eu já ouvi. Eu não vou com essa pretensão. Eu digo, Senhor, coloca no meu coração a música que o Senhor quer e aquilo que sair, saiu. Eu não vou compor... eu posso contar uma experiência aqui, depois, se vocês não quiserem usar, vocês cortam. Mas eu tive uma experiência muito, muito forte. Talvez você possa até pensar que foi algo místico assim, mas é uma coisa real e verdadeira. Nós queríamos fazer um trabalho para crianças e temos esse trabalho feito hoje, mas eu não tinha um modelo, porque eu nunca tinha feito nada para crianças, e naquela época as coisas que tinham para criança na área evangélica eram cânticos assim, muito simples e por isso muito usados por Deus, como o trabalho da Romilda Moreira, por exemplo, que sempre foi um trabalho muito bom para as crianças, o trabalho que o pessoal da APEC sempre fez com as crianças e tal. Mas eu queria, naquela oportunidade, fazer uma coisa assim,
um pouco mais trabalhada, musicalmente falando, com novos arranjos, com orquestração até se possível. A minha ideia era fazer um trabalho de adulto para criança. Esse era o meu trabalho. Então, naquela oportunidade, saiu um trabalho do Vinícius de Moraes e do me falhou o nome agora, Toquinho, né? E eu gostei muito daquele trabalho, era um trabalho infantil. E eu gostei tanto daquele trabalho que eu pensei assim, eu preciso fazer um trabalho assim, igual a esse, eu preciso fazer um trabalho nessa direção. E na minha cabeça havia inocência, sabe? Eu não quero me defender, mas na minha cabeça havia inocência com relação a isso. Eu queria fazer porque achei muito bonito. E era, de fato. Mas eu chamei o grupo naquela época para ir para minha casa e falei, nós vamos então tomar um café juntos e depois aqui nós vamos criar ideias. E eu vou tocar esse disco naquela oportunidade, eu tinha no cassete, eu vou tocar esse cassete. Eu ouvi várias vezes, deixei o cassete em cima da pedra da lareira lá em casa e a gente estava tomando café, eles vieram e tal. Eu já tinha ouvido várias vezes e o Silvio Robson, que era um dos cantores naquela oportunidade, ele saiu antes dos outros do café e foi lá para a sala, foi para o meu aparelho de som, e ele pegou aquele cassete que estava ali em cima, ele não sabia o que era, né? E ele então pegou aquele cassete e botou no aparelho. E só que aquele cassete começou a tocar de forma estranha, começou a tocar como se tivesse ao contrário, você não conseguia identificar as palavras, sabe? E então ele estava ali ouvindo, e aí nós acabamos de tomar café e nós chegamos exatamente no momento que ele estava dizendo, olha, Paulo, que negócio estranho esse, que cassete é esse que você tem aqui? Eu digo, esse cassete é o cassete que são as músicas que eu quero que vocês ouçam pra gente. Aí ele falou, mas isso aqui não é música, não. Aí eu falei, claro que é, rapaz, eu estou escutando isso aí direto e tal. Aí ele pegou e disse, não, escuta só. Quando ele botou, aí eu escutei, aí era tudo assim, como se você estivesse ouvindo ao contrário mesmo, sabe? Aí eu peguei e eu digo, o que é? Aí eu olhei para ver se a fita estava amassada, coisa assim, a fita cassete. Vocês mais novos nem conhecem bem isso, não tem essa experiência. Mas aí então eu peguei aquilo, examinei a fita, então não dá. Aí botei para tocar de novo, tocando ao contrário. Aí o que eu fiz? Desmontei, que a fita tem os parafusinhos e tal, desmontei a fita todinha, virei os rolinhos, falei, bom, de repente, sei lá, alguém pode ter mudado o carretel aqui de posição, né? Aí virei, botei do outro lado, mas não houve o que eu fizesse que fizesse aquela música tocar. Aí, meus irmãos, naquele momento veio assim uma convicção, sabe o que é uma convicção absoluta assim na minha cabeça? Eu posso dizer isso com clareza porque aquilo foi um momento único. Eu não lembro de outras vezes algo assim acontecendo comigo. Então houve aquela consciência exata do Espírito Santo falando ao meu coração. Você acha que eu preciso disso? Sabe? E então eu chorei, sabe? Eu me emocionei muito com aquela coisa que invadiu a minha alma. E naquele momento, então, eu ministrei para o pessoal do grupo aquilo, tudo que estava acontecendo. O Silvinho foi testemunho lá, porque ele pegou a fita para ouvir, e eu testemunhei para eles. Então, eu estou citando isso porque é o seguinte, a partir daquele momento, eu nunca mais, em hipótese alguma, quis fazer qualquer tipo de cópia. Aí você diz, mas pastor, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores, não é? Sim, eu acho que nós somos imitadores, mesmo quando a gente não percebe. Nós imitamos, nós aprendemos. E isso não tem jeito, todo músico aprende. Ele não faz nada sozinho, ele aprende, ele sempre vai trazer alguma coisa que já foi conteúdo de outros. Só que isso é inconsciente, sabe? Essa é uma coisa inconsciente. Ele pode, aí sim, ele pode, vamos dizer assim, voluntariamente, ele pode por sua própria vontade imitar sim alguma coisa que é muito bom. E aí eu acho que o Espírito Santo não se incomodará com isso, é claro. Mas imitação barata, coisa vulgar,
nossa, eu tenho certeza absoluta que isso agride ao Espírito do Senhor e não há a menor necessidade do músico evangélico fazer isso. Queria agradecer por esse momento, por essa conversa, e se só pudesse, eu queria que você deixasse uma mensagem de Deus para os membros da Igreja Congregacional Zona Sul e para todo mundo do Brasil que vai ver essa entrevista. Bom, eu quero deixar a minha palavra aí de encorajamento ao pessoal da Igreja Congregacional. Eu creio que a própria iniciativa de vocês terem a coragem de fazer essa entrevista comigo já demonstra assim um desejo muito grande de pensar, né? De raciocinar a respeito desse assunto tão controverso, né? Nos nossos dias. Eu acho que vocês estão de parabéns. Tenho certeza que aquele que busca acha, e vocês, como eu, estão buscando, né? E Deus vai revelando aquilo que Ele precisa ser revelado, e vocês certamente vão acertar por estarem buscando no Senhor a providência e a direção. Então, que Deus os abençoe grandemente, e não só a Igreja Congregacional, né? Aqui, mas a todos vocês que tiverem acesso a essa entrevista, a esse trabalho que a gente está fazendo. De igual modo, busque ao Senhor nessa área também de louvor e adoração, e eu creio que Deus os guiará com toda certeza.